Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo bíblico da Escola Sabatina. O tema é o grande conflito. Estamos na lição 10. O título é Espiritualismo Exposto. O espiritualismo faz parte do esquema do maligno para promover a teoria diabólica de que somos deuses e podemos viver sem Deus. Sem assim, ele usa um artifício para manter a humanidade do lado do mal no grande conflito. Para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte e o ensino bíblico entre a natureza da humanidade. Essas falsas doutrinas estabelecem as bases para o ensino espúrio de que somos eternos e indestrutíveis, e que continuamos a existir mesmo após a morte. Bem, este é o nosso canal, @elmensageiro. Quem não é inscrito, se inscreva. Aproveite esse momento. O link para se inscrever está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. É relevante para o nosso canal. Bem, como de costume, vamos para a nossa oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó Senhor, perdoe nossos pecados, pois nós te agradecemos por todas as graças recebidas. Senhor, mais uma vez clamamos pelo povo do Rio Grande do Sul, que precisa muito de ajuda. Precisa que todos mandem donativos e que eles possam sobreviver a essa grande catástrofe. Senhor, estamos estudando a Escola Sabatina. Por favor, que Deus, o Espírito Santo, nos ensine e nos dirija, para que eu e aquele que estiver vendo esse vídeo tenha perfeita compreensão da sua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você escutar barulho de motor roncando, de uma moto ou de batidas, tem uma obra aqui do lado e uma oficina. Não tem como fugir disso. Então vamos para a nossa lição de sábado. O espiritualismo exposto, verso para memorizar. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. O que ficarmos seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Nós temos as leituras da semana que devem ser lidas e estudadas, pois nesse estudo nós temos muitas informações. A lição traz no primeiro parágrafo: tempos atrás surgiram histórias sobre experiências de quase morte. Pessoas que diziam ter morrido, mas foram reanimadas e relataram que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortas. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. Isto é um dos maiores enganos de Satanás. Mas como foi que surgiu o espiritualismo e quando? Foi no Éden. Eva foi a primeira a ser enganada, relatado em Gênesis 3:4. Vamos voltar à criação do homem em Gênesis 2:7. Jesus, com suas mãos, moldou uma estátua de barro semelhante à sua imagem, formando cada órgão. E então formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Mas Deus, vendo que Adão se sentia só, uma tarde o adormeceu
e dele tirou uma costela e fez então a primeira mulher. Mas Deus os advertiu que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento. Porém, Satanás, astuto, levou anos planejando para enganar o casal e tomar o lugar de Adão como príncipe da terra. Então temos o primeiro caso de espiritismo na história. Em Gênesis 3:1, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimaras do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente astuta disse à mulher, certamente não morrerás. Satanás usou a serpente, foi a primeira no caso mediúnico da terra. A partir de então, o espiritualismo veio crescendo. Tanto no Velho Testamento, antes do dilúvio, já havia culto a imagens, a outros deuses e a crença na imortalidade da alma. E se espalhou por toda a terra, dando origens a várias culturas e filosofias nessa crença. Nos dias de hoje, se tornou muito forte, tomando conta do cristianismo e outras crenças, e o grande engano enraizado em toda a humanidade. A imortalidade da alma. Este estudo senta-se em 3 grandes temas. Primeiro, a verdadeira essência e intenções do espiritualismo no contexto do grande conflito. E enganar a humanidade para que ela se envolva com as forças demoníacas. 2. A Bíblia ensina que os seres humanos são unitários e integrados, mas a primeira morte é comparada a um sono temporário, enquanto que a segunda representa a extinção completa no lago de fogo, conhecido também como inferno. 3. A verdadeira esperança que a palavra de Deus nos concede é a ressurreição do ser humano inteiro, a alma vivente, e um relacionamento eterno com Deus. Então, esta semana, vamos estudar como nos livrar dos enganos satânicos dos últimos dias e ter um relacionamento pessoal com Cristo, aprendendo sobre o estado da morte, independente do que nossos olhos e ouvidos e o coração tentem nos dizer. Vamos então para a lição de domingo. As consequências mortais do espiritualismo. A fábula de quase-morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida. Baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início, afastando a humanidade dos fundamentos bíblicos. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Ellen G. White, Grande Conflito, página 457. O que Mateus 10:28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Em Mateus 10:28, este texto é usado para afirmar que temos uma alma além do corpo. E o que está escrito? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A afirmação de ter uma alma separada do corpo está totalmente fora de contexto. Aqueles que matam o corpo são evidentemente os perseguidores mencionados em Mateus 10:18-25,
Em Mateus 10:36, somente Deus pode destruir a alma e o corpo no inferno. A Bíblia não fala de almas vivas e conscientes que sobrevivem fora do corpo. Como referência, a palavra hebraica nefesh equivale à palavra grega psugé, alma vivente, vida, respiração. Não existe uma alma viva separada fora do corpo. A mentira que Satanás disse a Eva, certamente não morrereis, tem estado a soar através dos séculos, de geração em geração. Na Bíblia, tais fenômenos já estavam presentes no reino de Israel. O rei Saul, que estava afastado de Deus, foi procurar uma mulher vidente, uma médium, a qual supostamente fez o profeta Samuel, já falecido, aparecer e falar. Será que era realmente Samuel? No entanto, para o Espiritismo, tais fenômenos são comuns, com aparições, com vozes, com uma simulação completa da pessoa falecida. A feitiçaria é demoníaca, seduz as pessoas a crerem nos engodos de Satanás, as afastando de Deus. O Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar a humanidade à perdição. O que a Bíblia nos ensina sobre a morte? Podemos ver em Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensas, e já não se tem lembranças deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada que aconteça debaixo do sol. Na Bíblia, a palavra alma geralmente é sinônimo de vida, que pode ser entendido como vida, vida física, presente, com tudo o que ela é, sentimentos, emoções, pensamentos, enfim, o nosso eu. Ou pode ser compreendida no sentido do espiritualismo como salvação ou vida eterna. A palavra espiritismo tem sua origem no vocábulo francês espiritisme, uma adaptação do termo grego pneuma, espiritismo. Sua origem faz parte da tradição de vários povos, como os egípcios, os caldeus, assírios, Babilônia, hindus, etc. Vamos então para a nossa lição de segunda-feira. Morte no Antigo Testamento. Leia Salmos 6, 5, Salmos 115, 17, 1 Reis 2, 10, 1 Reis 11, 43 e 1 Reis 14, 20. O que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? A morte não é uma continuação da vida, é um período de descanso, de espera. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma, não ensina que, após a morte, os fiéis voam para o céu, ou para as nuvens, ou vagando por aí perdidas, ou para o seio de Abraão, ou aqueles que morreram em pecados, os infiéis, vão para o inferno. A Bíblia é muito clara e diz: aquele que morre volta ao pó da terra para o sono da morte. A Bíblia usa a expressão descansou, dormiu. Salmo 146, 4. Como se sai-lhe o espírito, o fôlego, e eles tornam ao pó da terra. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Em Eclesiastes 12, 7 diz: e ao pó volte a terra como era, e o espírito, o fôlego, volte a Deus que o deu. Jó falou de não acordar do sono, em Jó 14, 12. O salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17, 15. A morte é um descanso até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados pairando
para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até a manhã da ressurreição. Ellen G. White, em seu comentário. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem, e ele, Jesus, olha para a sepultura dos justos, levantando as mãos para os céus e branda: despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi. Vamos então para a nossa lição de terça-feira, morte no Novo Testamento. Como a descrição de morte no Novo Testamento se compara com o Antigo Testamento? Podemos ler Jó 11, 14, 21, 25, 2 Timóteo 1, 10, 1 Coríntios 15, 51, 54, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. O símbolo do sono é usado tanto no Novo como no Antigo Testamento. Em mais de 50 lugares na Bíblia, mostra a morte como um sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e tornou-se, para nós, a certeza da vida eterna. Ele possui as chaves da sepultura e sabe o código genético de cada morto que creu nele. Um dia ele os acordará ao som de trombetas do triunfo. Paulo declarou: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 16, 18. Que sentido haveria nesses versos se os mortos fossem diretamente para o céu ou para o inferno? Não haveria necessidade do dia da ressurreição para receber a recompensa, se já estivessem na bem-aventurança do céu. Qual seria o sentido da expressão estão perdidos, se os mortos já estivessem no céu? A ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos, pois Jesus Cristo morreu na morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou em seu próprio corpo, tanto que comeu na frente dos discípulos e disse a Tomé: toque aqui. Ele mostrou as marcas da cruz e disse: tu agora crês porque me vistes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Vamos para a lição de quarta-feira. Espiritualismo nos últimos dias. Leia Mateus 24, 5, 11 e 24, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 9, Apocalipse 13, 13, 14 e Apocalipse 16, 13, 14. Que tipos de enganos enfrentaremos nos últimos dias? O diabo fará sinais e maravilhas para enganar multidões. Em Mateus 24, 5, 11 e 24 diz: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O mundo do espiritismo se alastrou por toda a terra, invadiu as igrejas, a imortalidade da alma, a consulta aos mortos e ao próprio Satanás passou a ser comum na terra. Os cultos de muitas igrejas são regidos por ele, com milagres de cura, riquezas, exorcismos, pessoas caindo possuídas
e ainda alegam ser o Espírito Santo, o que faz a ganância de muitos pregadores. A falta de fé em Jesus, a falta de estudar a Bíblia. E muitos leem, mas interpretam a seu próprio gosto, usando versículos fora de contexto, pegam as profecias, jogam no futuro ou no passado. São milhares e milhares de vídeos na internet com manchetes chamativas, de acordo com os noticiários. Tudo para ganhar likes de milhões de inscritos. Enquanto os cultos que pregam a verdade têm poucos inscritos, são deixados de lado, porque a verdade incomoda. Preferem os vídeos curtos e alegres ou então de desgraças, mas não conseguem assistir um vídeo com mais de 2 minutos. Mas passam horas e horas assistindo vídeos nas redes. O culto e consulta aos mortos, ou profecias de previsões do futuro, adivinhos, sonhos, visões. São os milhares e milhares, igrejas com cultos, com iluminação, danças, músicas, verdadeiros shows, dominam o mundo dos cristãos. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 9 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E o que mais vemos nos noticiários da internet é que o anticristo está para ser apresentado ao mundo e que virá os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de tribulação, mas a igreja será arrebatada antes da tribulação, que Jesus virá em 2 fases, que as almas dos mortos já estão no céu e eles virão para buscar os seus corpos. Isso é muito confuso. Já falam na construção do 3º templo, já tem tudo preparado para a volta aos sacrifícios, até a vaca vermelha já está lá. O impressionante é que isso domina os noticiários, tanto nas TVs como na internet. A Bíblia, tanto em Tessalonicenses como em João, avisa que o anticristo já estava nos dias de João e Pedro. Em Apocalipse 13, 13 e 14 é muito claro. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem? A besta da terra, os Estados Unidos, os protestantes apostatados que deu a mão ao espiritismo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Quem lhe deu poder? Satanás, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem da besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. Fazer a imagem de adoração à besta do mar é o papado. E quem não adorar no seu dia, que é o domingo, será morto. O que nós estamos vendo no cenário atual? Papado, em reuniões na COP, falando dos eventos climáticos, que precisa guardar um dia, o falso sábado, que é o domingo. Reuniões de líderes políticos e cristãos falando da união da igreja ao Estado. Tudo em pró do clima, de um governo mundial. Já foi dito que o Papa é o único que pode unir todas as nações. Bem, isso nos leva ao decreto dominical. Sim, mas quando? Não sabemos. Mas Satanás também sabe que o decreto dominical determina o fim dos seus dias de pecado. Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano. O desenvolvimento do espiritismo até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seus objetivos no fim dos últimos tempos, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. O mundo todo será envolvido nesse engano. Ellen G. White, O Grande Conflito. Nossa única esperança está em Jesus e sua palavra.
Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Vamos então para a nossa lição de quinta-feira. O espiritualismo nos últimos dias, parte 2. Nossa esperança de salvação está em Cristo. Suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um alto custo. Em breve Cristo voltará para reivindicar os seus. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Ele realizará maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação em Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de algumas dessas suas características dos remanescentes. O que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Mateus 24, 23, 27, 2 Coríntios 11, 13 e 14 e 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Estamos no fim do tempo do fim. A cada dia as nações se agitam em torno de grandes narrativas da mentira. Grandes líderes mundiais se unem com pautas para aterrorizar a humanidade, ou sejam, com ameaças de guerras, pandemias, a descarbonização da Terra, os eventos climáticos que eles alegam ser a causa de grandes catástrofes, inundações, terremotos, vulcões. A humanidade está dividida em facções, uns contra os outros, formando duas grandes divisões ideológicas, a direita e a esquerda. A profecia de Daniel, capítulo 11, versos 40 a 45, está para ser concluída. O rei do norte vence o rei do sul e está prestes a armar suas tendas por todos os mares, explicando: a direita armará suas bases por todas as nações, que vai levar à união da igreja com o Estado, impondo assim, a pedido do povo, o decreto dominical. Nós não estamos longe desse dia. Manifestações mundiais do povo já clamam nas ruas pelo domingo climático para salvar a chamada Mãe Terra. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, com indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás na sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo, reivindicando o título e a adoração que pertencem somente ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo a igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização de suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dado por João em Apocalipse 1:13 a 15. Chegou a hora de que as 3 mensagens angélicas serem clamadas a todas as nações da terra, para que cada um tome a sua decisão de que lado vai ficar no grande conflito. Receber a marca da besta na testa ou na mão, guardando o domingo em adoração à besta que é Satanás.
ou receber o selo de Deus em sua fronte, guardando o sábado do Senhor, adorando aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Os selados de Deus não temerão a própria morte no testemunho da pregação do Evangelho eterno, pois têm a certeza que serão despertados do sono da morte e irão ao encontro de Jesus na sua vinda gloriosa com todos os anjos do céu, e em seguida os vivos, os selados de Deus, serão transformados e se juntarão aos que ressuscitam nas nuvens. Jesus de braços abertos dizendo: vinde benditos de meu Pai, pois todos reinarão comigo por toda a eternidade. Amém. Até a próxima lição 11, conflito iminente. Até lá, se Deus permitir.